Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, de Língua Portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre tipos de coesão, né, que você vai precisar na sua organização textual, no dia que você for fazer a sua redação, tá bom? Então não deixe de treinar, né, utilizar esses elementos aí que eles são importantes. Vamos lá? Então, nós temos aqui, eu trouxe de acordo com a matriz, de referência para a redação do Enem, que é a competência 4, que é aqui na competência 4 que é avaliada, os tipos de coesão, os operadores argumentativos. Então, essa matriz eu posso trazer ela hoje porque ela já foi veiculada aí nas redes sociais, já tem um tempo, então por isso que nós podemos utilizá-la aqui nessa aula, tá bom? Vamos ver então o que a matriz fala. Ela se destina, a avaliar a capacidade de o participante demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados de seu texto. Tá bom? Então, por coesão se entende o quê? A ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Então, nós temos aqui uma explicação de alguns autores sobre a coesão textual, tá bom? Então não se pode confundir com a coerência, porque a coesão são elementos, são palavras que eu vou ter que utilizar e elas precisam aparecer no meu texto, tá bom? Diferente lá da coerência, que já é algo mais para a parte de entendimento do texto, de como o seu texto está claro para quem está lendo, tá bom? Então, há inúmeras formas de se realizar a coesão, mas serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativo argumentativo, notadamente os operadores argumentativos. Então, dentro aqui dessa aula, nós vamos falar sobre os operadores argumentativos, porque são eles que serão cobrados lá no dia que for ser analisada a sua redação, ok? Vamos lá? Então, nós temos aqui os principais tipos de coesão. O que se pretende é estabelecer uma base geral dos tipos de relações coesivas, fornecendo algumas indicações de quais são menos e quais são mais desejáveis para a articulação dos argumentos, naquilo que concerne a tipologia dissertativa argumentativa que caracteriza a redação do Enem, tá bom? Mas nesse caso nós vamos focar naquelas que são mais utilizadas pelos participantes e que devem ser utilizadas pelos participantes. Então, nós temos dois principais tipos de coesão, que é a referencial, que retoma elementos já mencionados em um texto ou introduz aqueles ainda a serem mencionados, pronomes, por exemplo. E a sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica e ou pragmática entre enunciados, à medida que faz o texto progredir. Então, nós temos aqui dois tipos de coesão, a referencial e a sequencial, tá bom? Então, nós temos que entender esses dois tipos, primeiramente, para a gente conseguir utilizar dentro do nosso texto, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui um quadro da coesão referencial, que vai mostrar para a gente alguns elementos da coesão referencial. Então, nós temos aqui o primeiro tópico ali, 1.1. A coesão referencial ela pode ser por usos de formas gramaticais. Como são essas formas gramaticais? A substituição pró-formas, que são os pronomes, os verbos, advérbios, Então,
esses elementos aí, proformas, pronomes, verbos e advérbios, né, podem ser utilizados lá, né, substituídos, né, substituindo alguma coisa dentro do teu texto. Nós temos também a definitivação, que são o quê? Os artigos definidos e indefinidos. Também são elementos, né, de coesão. Elipse, que é a posição, pode ser por posição vazia, que às vezes você não referencia ali a pessoa naquele momento, então fica-se subentendido a elipse, né? Uma posição vazia dentro daquela sua referência. E numerais, né? Que são os números cardinais, ordinais, fracionais. Já no ponto 2 nós temos por uso de formas lexicais, que é a relação, o primeiro tópico, né? Relação de sinonímia, que são os sinônimos que você vai utilizar para não ficar repetindo a mesma informação. Relação de hiperonímia, né? Hiperônimos e hipônimos, né? Então, dentro de um conteúdo específico, tem aquele que abrange tudo e aqueles pormenores dentro desse mundo maior, né? Então, são os hiperônimos e os hipônimos. Nós temos a saúde, dentro da saúde, a saúde vai abranger um grupo imenso de assuntos, né, que você pode estar utilizando lá dentro do texto, sem se referir sempre saúde, 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 ok? Nós temos também aqui nomes genéricos, né, substantivos e adjetivos que produzem relação de sinonímia e nominalizações, que são os nomes de verbais, substantivos, abstratos, enfim, tá bom? E aqui na outra nós temos a coesão, um quadro, né, sobre a coesão sequencial. Na primeira parte, sequenciação parafrástica, né? Mesmos termos, repetição de termos, muito comum na poesia, né? Utilizado mais na poesia. Nós temos mesma estrutura sintática, repetição da estrutura, né, de uma estrutura sintática. Ordem direta, por exemplo, você utilizou várias vezes dentro do seu texto. Mesmo conteúdo semântico, repetição do conteúdo, né? Mesmos recursos fonológicos, repetição de recursos fonológicos, muito comum também lá dentro da poesia. E sequenciação frástica, que é manutenção temática, termos do mesmo campo lexical, encadeamento por justaposição, orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas, e o encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos, que é o ponto mais importante aí dentro dessa gama de coesão, tá bom? Vamos lá? Então, nós vamos observar alguns exemplos, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiramente, sobre a coesão referencial, que é por uso de formas gramaticais. Nós temos aqui substituição proformas, né, que são os pronomes, advérbios e verbos. Aí um exemplo, ó, psicólogos, psicanalistas e outros terapeutas preocupados com o aumento do consumo de ansiolíticos e outras medicações causadoras de dependência química, eles tentam encontrar tratamentos alternativos para transtornos mentais sem recorrer a medicações. Então, vocês estão observando aí, grifado em negrito, né? O eles faz referência a quem, né? Aos psicólogos, psicanalistas e outros terapeutas. Então, essa é uma substituição pro forma, porque utilizou o quê? Um pronome para remeter, para não ter que repetir todos aquelas pessoas ali dentro do texto, certo? Então, observa-se o que aqui, ó, o uso do pronome pessoal eles, que retoma, né, os psicólogos e tal. Outro exemplo, o sanatório de Colônia, em Barbacena, foi o maior hospital psiquiátrico do Brasil. Lá aplicavam-se tratamentos desumanos como eletrochoques, torturas e castigos físicos que causaram a morte de milhares de pessoas no que ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Então aqui nós temos o uso, né, do advérbio de lugar lá, que retoma o quê? O sanatório de Colônia, localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, certo? Então, vejam aqui alguns exemplos que você pode utilizar no seu texto também para fazer referenciação. Também é um elemento coesivo, ok? Vamos ver outro. Nós temos a definitivação, que são os artigos,
né, definidos e indefinidos. Um exemplo, várias terapias alternativas têm oferecido uma opção bastante produtiva no tratamento dos transtornos mentais. Uma é a musicoterapia comunitária no enfrentamento dos desafios cotidianos. Então, aqui o uso do artigo indefinido uma, que se refere anaforicamente à informação antecedente às terapias alternativas. Anafórico é quando você retoma algo que foi dito anteriormente, tá? Que tem oferecido uma opção bastante produtiva no tratamento dos transtornos mentais. Se você, né, presta atenção para você entender direitinho esses elementos. Outro exemplo, o Ministério da Saúde fornece vários remédios para os doentes mentais. Os remédios são de alto custo e nem todos os doentes podem comprar. Então, o uso do artigo definido os, que se refere anaforicamente também à informação precedente, remédios, né, ao mesmo tempo em que remédios mantêm uma relação catafórica com o segundo período. Então, nós temos o artigo definido os, né, fazendo referência ali às informações que foi dito anteriormente, né, e os remédios à frente, né, que faz também uma menção a algo que vai ser dito posteriormente, tá bom? E a coesão por elipse, né, que é uma posição dentro da posição vazia. Ó, prestem atenção como que acontece isso. As pessoas que sofrem de depressão geralmente usam medicamentos fortíssimos e as que sofrem de ansiedade, medicamentos menos agressivos. Então vejam que temos posições vazias aí por esse símbolozinho em negrito. Então essas posições vazias, né, elas sinalizam que, respectivamente, as elipses do substantivo pessoas e do verbo usar. Então não precisei repetir, e as que sofrem, quem está sofrendo ali com ansiedade? Pessoas. Então não precisei repetir pessoas dentro do texto, deixei subentendido. Aí usam, né, o verbo usar ali, usam medicamentos menos agressivos. Também não precisei utilizar o verbo. Por isso ficou uma coesão referencial de elipse, né, em posição vazia. E os numerais, que são os números cardinais, ordinais, fracionais, enfim. Vamos ver o exemplo. Muitas doenças mentais são causadas por antigos traumas aparentemente esquecidos no passado. Duas são a depressão e a fobia social. Então, esse termo duas retoma e especifica quem? Doenças mentais, que foi dito anteriormente. Então, duas dessas doenças mentais são quem? A depressão e a fobia social. Ok? Vamos lá? Então, outro exemplo. A OMS indica que o Brasil é o país que mais tem pessoas com a saúde mental abalada. 50% desse público é representado por mulheres maiores de idade, 20% é a parcela formada por homens na mesma faixa etária das mulheres, 30% correspondem a crianças e adolescentes. Em todos os casos, a internet é apontada como o principal fator que prejudica a saúde mental dos seus usuários. Então, aqui no exemplo, nós temos 50%, 20%, 30% que vão fazer o quê? Retomam para pormenorizar as pessoas com a saúde mental abalada, além de funcionarem como articuladores intraparágrafos, dentro dos parágrafos, conectando os períodos. Então, aí você tem um exemplo, né, de uma coesão, né, usando numerais, tá bom? E uma coesão referencial em relação de sinonímia, né, que é por uso de formas lexicais. Tá bom? Agora é por uso de formas lexicais. Vamos ver a relação aí de sinonímia, como que acontece isso dentro do texto, ó. O número de pessoas diagnosticadas com algum tipo de doença mental aumenta a cada dia no Brasil. Entretanto, as pessoas que sofrem com um distúrbio psiquiátrico ainda não estão livres, né, dos estigmas que surgem a partir do diagnóstico. Então, nós temos a palavra, né, o termo aí distúrbio psiquiátrico como um sinônimo de quê? De doença mental.
para não repetir, né, a palavra doença mental, né, aquele termo doença mental novamente, ele utilizou distúrbio psiquiátrico. E aí você pode utilizar outros sinônimos também dentro do seu texto para não ficar repetindo a mesma coisa, tá bom? Vamos ver o próximo. Relação de hiperonímia e hiponímia. Como que acontece isso? Nós temos as doenças mentais ainda são vistas pela sociedade de forma superficial. Casos de ansiedade incontrolável e depressão, por exemplo, continuam sem ter a devida atenção das autoridades responsáveis pela saúde pública. Então, nós temos aí as formulações, né? Ansiedade incontrolável e depressão, eles são o quê? Hipônimos do hiperônimo, ou seja, do que é maior, né? Que é a doença mental. Então, dentro do campo doença mental, nós vamos ter a depressão, né? A ansiedade incontrolável, outras ramificações que fazem referência ao campo maior, que é conhecido como hiperônimo, que é o doença mental, tá bom? Ok? Vamos lá para o próximo. Nomes genéricos, né? Palavras que produzem relação de sinonímia. Casos comuns são os termos fato, evento, fenômeno, crença, entre outros, tá? São nomes genéricos, né? Que vão fazer ali uma espécie de referenciação de sinônimos, né? Como se fossem sinônimos, tá? Então, no filme Cisne Negro, uma jovem bailarina, ela é induzida pela mãe a conseguir o papel principal de qualquer maneira, causando-lhe severos distúrbios emocionais. O fato foi amplamente discutido na época do lançamento do filme por retratar uma história real peculiar em relação às doenças mentais. Então nós temos aqui esse termo fato, retomando a ideia de indução prejudicial da mãe sobre a filha. Então, que fato foi esse, né? Foi quando a mãe induziu a filha a, de qualquer forma, conseguir aquele papel. Isso aí ocasionou inúmeros problemas. Então, esse é o fato, tá bom? Então, a palavra fato, fenômeno, evento, crença, enfim, são exemplos de nomes genéricos. Vamos ver? E há nominalizações, né, geralmente nomes de verbais. Vamos ver o que seria isso. Ó. No início desse ano, médicos especialistas em saúde mental se pronunciaram contra a internação para o tratamento de pacientes com transtornos psiquiátricos moderados. O pronunciamento foi divulgado durante a realização da Convenção Anual da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Então, observa-se que o substantivo abstrato pronunciamento, né? O que é um substantivo? Que ele vem acompanhado do artigo, né? O artigo O ali tá dizendo que ele é um substantivo, tá bom? Então, ele vem ali, né? Esse substantivo pronunciamento, no segundo período, retoma o verbo pronunciar do primeiro período. O mesmo recurso poderia acontecer hipoteticamente entre tratar e tratamento. Então, nessa nominalização, os verbos serão substituídos ali por nomes, né? Quando a gente fala de nome dentro das classes gramaticais, quem são os nomes, né? Os substantivos. Então, substantivo vai substituir aqueles verbos, como ele colocou ali, né? Eu tinha pronunciar, ele colocou pronunciamento. Um outro, tratar, ele colocou tratamento, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aqui o próximo. Recorrência, né, agora na coesão sequencial, né, sequenciação parafrástica. Recorrência do mesmo conteúdo semântico, quando acontece essa referência do mesmo conteúdo semântico. Como que é isso, né? A proibição da lobotomia, cirurgia extremamente invasiva em que são cortadas as ligações entre os lobos frontais do cérebro, aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 60 anos. Então, nós temos aqui a expressão isto é, articula a informação há 60 anos, né? A formulação precedente, certo? Há pouco tempo em escala histórica, produzindo um efeito de especificação ou explicação, certo? Nós temos então o termo há pouco tempo em escala histórica
e ele vai sendo ali, utilizando esse mesmo conteúdo semântico, só que com outras, né, com outros elementos, como o termo isto é, vai fazer essa ligação entre esses elementos. Em que tempo que aconteceu isso? Há 60 anos. Bom, então esse há pouco tempo faz referência a 60 anos, tá bom? E o elemento isto é que vai fazer esse link aí entre esses dois conteúdos, tá bom? A manutenção, né, temática dentro o uso de termos, né, do mesmo campo lexical, que agora nós estamos falando da sequenciação frástica. Tá bom? Então vamos ver aqui. Portadores, né, de transtornos mentais podem ser plenamente úteis à sociedade, por exemplo, no campo cultural, como atestam as obras-primas de inúmeros artistas, as pinturas de Vincent van Gogh, que sofria de esquizofrenia, os afrescos de Michelangelo, transtorno obsessivo-compulsivo, as esculturas de Jan Sama, depressão e borderline, e as interpretações de Nina Simone, bipolaridade na música. Então nós temos aqui uma referenciação, ele trouxe o transtorno mental, né, e exemplificou com algumas pessoas famosas que têm transtornos mentais, né. Vamos ver. Vamos para a próxima, né? Sequenciação frástica. Manutenção temática. O uso de termos do mesmo campo lexical. Nesse exemplo, a coesão ela funciona pela presença dos termos relativos às doenças mentais, né? Que aí vai ser evocados ali pelo tópico portadores de, né, transtornos mentais, como a esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, borderline, né, bipolaridade. Então, o termo doenças mentais foi sendo trazida ao longo do texto daquele estudante, né, por meio da esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, borderline, enfim. Esses termos que eram, né, que foram vivenciados ali por algumas pessoas, né, que são conhecidas mundialmente, tá bom? Então, esse mesmo funcionamento coesivo, ele acontece nas referências a palavras do mesmo campo semântico estabelecido por campo cultural, funcionando também como hiperônimos, certo? Pega um texto, um campo maior e vai se desdobrando, tá bom? Vamos lá. Encadeamento por conexão, né, que são os operadores argumentativos. Vamos ver aqui, ó. O cantor Roberto Carlos, a atriz Cássia Kiss e o humorista Jô Soares fizeram questão de tornar pública a luta contra o transtorno obsessivo-compulsivo, que os levava a debilitantes comportamentos repetitivos. Em decorrência disso, muitas pessoas que padeciam com os mesmos sintomas se motivaram a procurar ajuda médica e não esconderam sua doença. Passos importantes para o enfrentamento do problema. Então nós temos aí, né, a formulação em decorrência, né, funciona como um articulador entre o fato, depoimento de artistas brasileiros que sofriam com transtorno mental e tal, e sua consequência. Então a motivação de pessoas que por conta do depoimento começaram a buscar tratamento médico especializado. Então, ele apresentou aqui, né, um problema que acontecia ali com Roberto Carlos, Cássia Kiss, enfim, trouxe, né, o que estava acontecendo com eles e em decorrência dessa apresentação, outras pessoas passaram a tomar atitudes, né, semelhantes. Então, esse operador argumentativo, em decorrência disso, em decorrência de quê? Do que foi dito anteriormente, ok? Então, é um elemento, né, de conexão, de coesão dentro do texto. Vamos ver aqui um exemplo numa redação de algum estudante. Olha aqui a classificação, os operadores que somam argumentos, ó, somando a isso, então utiliza a palavra, né, a própria palavra, operador que vai somar o argumento. Quais são esses operadores? Somando a isso, é um exemplo que você está vendo aí no texto de algum estudante, tá bom? Ele falou lá no parágrafo anterior, aí, somando ao que foi dito, né, aí ele vai continuar a história, tá bom? Operadores que indicam argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão. Ó. Até mesmo, esse até mesmo é um operador que é uma forma
ele aparece ali como mais força no próximo argumento que ele vai apresentar. Ele trouxe alguma coisa, ele quer trazer com mais ênfase, aí ele utiliza a expressão até mesmo, tá bom? Que você também pode utilizar aí dentro do seu texto. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, né? Então, eles vão deixar ali subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Aí ele utilizou ali, pelo menos, né, e enquanto, tá bom? Então, é uma forma de fazer uma organização sequencial de ideias, né? Vai dando ali ele utilizou alguns argumentos e aí vai trazendo elementos que vai dando essa escala de prioridade dentro da argumentação dele. Próximo, né? Operadores que contrapõem argumentos. Nós temos aqui um famoso, né, o mas. Nós temos a família do mas, né, mas, porém, contudo, todavia, sempre vai estar contrapondo alguma ideia já apresentada, ok? Próximo, operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos expressados no enunciado anterior. Logo, por exemplo, né, ou então o próprio conclui-se, né, também é um exemplo. Então aqui ele trouxe o operador logo para introduzir a introdução dele, tá bom? A conclusão dele, certo? Ele começou o texto dele, aí percebeu, né, que ainda não estava caminhando para a conclusão, aí ele já introduziu ali a conclusão. Logo, o governo aí começou a dar a solução para o problema. Vamos à frente. Operadores que introduzem uma justificativa ou uma explicação. Uma vez que vai justificar o que foi dito, ou vai explicar também o que está sendo dito anteriormente. Os operadores que estabelecem relação de comparação entre elementos, né, visando uma determinada conclusão. Nós temos ali até mesmo mais urgentes do que as doenças. Então, temos ali uma comparação de elementos, tá bom? O que mais? Operadores que introduzem argumentos alternativos, que levam a uma determinada conclusão, seja pela forma, né, preconceituosa, ou seja pelo atendimento. Então, nós temos o que ali? Argumentos alternativos. Ele vai dando um e aí utilizou o operador que vai para poder fazer outro, certo? E então, só para relembrar, os principais tipos de coesão são quem dentro do campo dissertativo argumentativo é a coesão referencial, tá bom? É lá no início desse slide, e a coesão sequencial. E para isso, né, você precisa pesquisar quais são esses elementos, tá bom? Para que você consiga ter propriedade na hora de utilizar seu texto. Então, gente, é isso, tá bom? Revejam essa aula, né, e outras sobre esses operadores argumentativos, sobre tipos de coesão, para que você tenha propriedade, né, na hora de construir seu texto. Então, para isso você precisa acessar lá a nossa plataforma, né, a plataforma Eduque, para ter acesso a essa e outras aulas sobre esse conteúdo, ok? Até a próxima!